uma varredura rápida aqui nesse texto. Admira-me, vamos ler juntos os textos em negrito, porque são textos bíblicos e que a palavra dos meus lábios sejam agradáveis a ti, Senhor. E nada melhor do que os meus lábios proferirem a tua própria palavra. Eu tenho procurado orar a Bíblia, às vezes salmo, às vezes um texto, às vezes uma carta. Vou lendo e orando ao mesmo tempo, porque as minhas palavras são cheias de interesses, mas quando eu oro a palavra de Deus, a coisa fica segura. Então vamos ler juntos Gálatas 1, de 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Pai Celestial, por tua graça e pelo teu Espírito, fixa os nossos corações na suficiência de Cristo. E fala conosco, para que em tudo Cristo seja engrandecido. Em nome do Senhor. Amém. Carta aos Gálatas é uma das cartas de Paulo mais combativas, onde ele vai no gogó da igreja de Gálatas por causa da infiltração do judaísmo disfarçado de cristianismo. O judaísmo, rapidinho, o judaísmo, ele se perdeu na Babilônia, no sentido de que aquilo que era apontado como sombra, as obras da revelação de Cristo que havia de vir, foi invadido pela mentalidade babilônica, humanista, teomânica, teo, Deus, mânico, mania de ser Deus. Este pensamento, ele veio para as sinagogas. E desde que o povo saiu, porque não existia sinagoga antes do povo ir para a Babilônia. E desde que o povo veio da Babilônia, ele trouxe uma cultura que eu chamo de cultura do suor. E não do sangue, não do sacrifício. Mesmo porque o sacrifício só podia ser feito no templo. E o povo de Israel, a partir de Senaqueribe, 700 anos antes de Cristo, e depois de Nabucodonosor, 500 anos, e depois que eles voltaram, só voltou uma parcela muito pequena, 70 mil pessoas, muitos se espalharam pelo mundo afora. Nas múltiplas províncias da Pérsia, e você vai encontrar judeu hoje como os Khazar, que estão nos Quistão. Todos esses que estão, Uzbequistão, Cazaquistão e Quistão, têm descendência judaica desse povo que se espalhou. E como é que eles iam se manter? Através das sinagogas. A primeira sinagoga no Brasil foi construída em Olinda, em Recife depois. Depois esse grupo de judeus, que tinha judeus cristãos e judeus não cristãos, foram expulsos do Brasil. Vocês se lembram de uma chamada Guerra dos Guararapes, que nem guerra foi
foi uma refrega entre escravos e índios, que tem uma série de conotações políticos, religiosas, e esses judeus e cristãos foram expulsos daqui por uma importância, um negócio, que a Igreja Católica, junto com a Inglaterra, a Espanha e os Países Baixos, mandaram estes holandeses, judeus e alguns deles cristãos, para os Estados Unidos, onde eles compraram a ilha de Manhattan por 24 ducados. E é considerado o negócio mais promissor do mundo. Foi uma indenização dada para que eles fossem embora do Brasil. Maurício de Nassau foi o comprador daquilo lá, e aí deu lá, e aqui ficou um vácuo. Mas eu estou falando isso por causa da questão das sinagogas, que elas são o lugar da propagação de um humanismo judaico. E ele havia entrado na Galácia. Também um pouquinho de história para a gente entender. A Galácia vem de um povo. Esse povo que deu origem aos galeses e à França. E eles foram expulsos, um grupo deles, no tempo de Filipe, o pai de Alexandre, para aquela região da Europa, da Turquia, não, da Turquia ali, hoje Turquia, Ásia Menor, e Paulo pregou lá. Você imagine Paulo sem microfone, sem papelzinho para convidar, sem rádio, sem televisão. Paulo pregou em estádios na Galácia. Ele chegou a pregar para mais de 50 mil pessoas reunidas de uma vez só. Quantas pessoas cabe o Estádio do Café? 30, 25? Pois é, maior do que o Estádio do Café. E Paulo pregou, e o evangelho cresceu na Galácia. Mas quando o evangelho começa a crescer, o inimigo começa a penetrar, e ele manda os seus mensageiros. E um dos mensageiros do inimigo é chamado na Bíblia, lá nas duas cartas, Sinagoga de Satanás. Na carta de Esmirna e na carta de Filadélfia. Esses mensageiros de Satanás, eles penetram com uma visão humana, humanista. E é isso que Paulo estava combatendo na Galácia. Ele está escrevendo de uma maneira muito contundente contra essa mentalidade que centraliza o evangelho no homem e não em Cristo. Então ele diz: admira-me. Ele está aqui de boca aberta, dizendo que ele estava realmente, eu não vou dizer escandalizado, mas espantado com o que havia acontecido com aqueles crentes. O apóstolo está perplexo com a debandada dos membros da igreja na Galácia. O seu espanto o deixa como que pasmo. É inacreditável que aqueles que corriam bem se desencaminharam pela rota do humanismo da religião judaica. E essa palavra, admira-me, é um espanto, é quase um grito de pavor. Paulo confronta os Gálatas de uma só vez, em sua disponibilidade para aceitar o erro de modo harmonioso.
O que estaria acontecendo para que os crentes da Galácia se encantassem com algo que parecia ser o Evangelho? Onde eles se perderam. Ele tem uma expressão, ele diz assim: quem vos enfeitiçou, fascinou, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Quem foi que tirou vocês deste foco? Que fascínio foi este que vocês se perderam? O apóstolo estava surpreso por eles terem negado tão de repente a verdade do Evangelho, a ponto de solenemente rotular essa ação de ter abandonado a Deus por um falso Evangelho. Por que Paulo o considera como sendo um evangelho adulterado? Ele diz que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Está levantando uma questão extremamente solene para nós. O evangelho desleal, bem, Deus os havia chamado para a graça de Cristo. Mas agora eles estavam com um modo de ser, colocando-se sob a maldição da lei. Eles haviam recebido o puro e santo evangelho. Agora eles estavam abandonando-o para um evangelho diferente, que não era um absurdo em tudo, mas não trazia uma boa notícia em tudo. Uma mentira, ela só é boa mentira quando ela fala 99% da verdade, mas deixa 1% para você ser destruído. Isso aqui é uma forma de dizer, quanto mais parecido, eu não tenho medo, pelo menos, eu não tenho preocupação, não é medo, eu não tenho preocupação com diabo de chifre, diabo rabudo, diabo de tridente, eu não tenho muita preocupação com ele, não. Eu fico mais alerta com o anjo de luz. Esse diabo rabudo, a gente tem enfrentado algumas questões e essa semana minha esposa ficou em casa enquanto nós estávamos em uma reunião e ela disse que de repente ela começou a ter uma sensação muito desagradável dentro de casa. E começaram uns barulhos estranhos assim. E quando ela começou a orar, disse que veio para ela o pensamento do Chuck. Vocês se lembram do Chuck? Aquele brinquedo assassino? Ela disse que ficou toda arrepiada e disse, olha, em nome de Jesus, sai daqui. Então ela fez até uma coisa, se continuar de novo, eu vou chamar o Glênio aqui. Tamanha a situação dela, mas não é o Glênio, não é ninguém. Com esses problemas, essas manifestações, há uma palavra que diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Esses demônios assim não são difíceis de expulsar. Uma irmã que encontrou uma pessoa endemoniada, diz, eu orei e o demônio não saiu. Ela estava reclamando por que o demônio não saiu. Não saiu por quê? Porque eu não creio que ele vai sair. Porque estes sinais vão acompanhar os que creem. Não é só simplesmente dizer no nome de Jesus. É no nome de Jesus e crer que vai sair. Agora, o pior não é o diabo que vem como Chuck ou qualquer coisa assim. É o diabo que vem como anjo de luz.
É aquilo que o apóstolo Paulo chama de falsos irmãos. Esse que é o problema. E eu não sei.